Olá, pessoal! Vai dar certo, em nome de Jesus. Senão, a pastora Zenete sempre diz assim, se não tiver luta, não tem vitória. Então, nós estamos enfrentando aí todas as intempéries. Luciano já está aqui e a Kelly, já vamos convidá-los. Deixa eu só chamar aqui. Olha lá. Okay. Então, sejam muito bem-vindos todo mundo. Vamos entrando, Para vamos nós entrando. é uma alegria muito grande ter todos vocês aqui conosco nesse projeto que começa hoje, 21 dias em que nós estaremos aqui fazendo nossos devocionais. Epa! Ei! Oiê! Olá, bom dia! Bom dia! Sejam muito bem-vindos à nossa cozinha Metanoia Saúde. Nós estamos estreando com vocês esse casal de amigos tão especiais. E para nós é uma alegria muito grande ter vocês aqui na nossa cozinha. É uma resposta para nós, né? Iniciar com vocês, hein, cara? Meu Deus. Estamos felizes de estar com vocês também. E aqui vocês também são muito bem-vindos à nossa cozinha, que é uma extensão do Metanoia Saúde, que a gente aprende com vocês e faz aqui também. Copia. Que bênção! Bom, a gente quer começar com o nosso devocional, porque no Metanoia a gente sempre fala assim, que a gente tem que alimentar o espírito antes de alimentar o corpo. Porque às vezes a pessoa sai de casa sem ler a Bíblia ou sem orar, mas quando bate aquela fome, ninguém esquece de comer, né? Então, quando nós alimentamos o nosso espírito primeiro, quando a gente sente fome, a gente lembra, opa, não alimentei meu espírito ainda. Porque é uma alegria muito grande poder agradecer ao Senhor tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, a cada manhã, nós temos muitos motivos para agradecer ao Senhor. É verdade. E como que vocês fazem o devocional de vocês? Como que é a rotina de vocês aí toda manhã? Olha, eu faz 2 meses que eu estou começando a ter rotina dentro de casa. Mas minha rotina muda muito, dependendo dos horários de viagem. Se eu viajo à tarde, o devocional é em casa. Se eu viajo cedo, ele vai acontecer, né, no aeroporto, dentro do avião, pelo menos o tempo de leitura bíblica, né? Uhum. A oração, às vezes, você não rende tanto num ambiente, apesar que eu acho que tudo é treinamento. Eu entro no avião, eu boto 2 protetores de ouvido para não me distrair com barulho à volta, né? Eu leio, eu escrevo, muitas vezes eu consigo ter um bom momento de oração, mas você não fica, às vezes, tão à vontade, né? Não é aquela coisa que você pode falar alto, você vai ficar na liberdade de chorar, né? Mas, para mim, eu não tenho nenhuma constância. Aliás, eu gosto de mudar um pouquinho tudo que eu faço. Até para ir voltar da igreja, eu não vou pelos mesmos caminhos. Então, assim, tem dia que eu faço um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde, tem dia que eu começo orando, tem dia que eu começo lendo a Bíblia. Mas uma coisa interessante que vocês falaram aí, da visão de alimentar o espírito, é sempre lembrar do que Jesus falou, né? Em Mateus 4,4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O momento devocional é um momento propício para começar pela leitura bíblica, eu acredito, mas um princípio da palavra que vale lembrar e não se limita só àquele momento devocional é a meditação. Né? Você fala muito sobre meditação. Eu digo que a leitura é como você comer, a meditação é ruminar. É você pegar aquilo que comeu e mastigar um pouquinho mais. Então, assim, há momentos onde o resto do meu dia, processando a leitura, me produz mais resultado do que só a leitura. Tem dia que o momento da leitura foi, né, fantástico, foi impactante, mas tem hora que aquilo, voltando depois, vai produzir resultado. Tem dia que o meu tempo com a palavra é um pouco menos, eu sinto de me dedicar um pouquinho mais à oração, às vezes à adoração ou oração. Então, eu não consigo ter um único formato que eu repito sempre, mas eu vou variar sempre em torno das 3 coisas. A gente tem que ter adoração, tem que ter oração e tem que ter ou leitura ou meditação bíblica. É interessante que você falou sobre essa questão de mudança de hábitos, não se acostumar com o hábito, porque normalmente alguns dos hábitos que nós adquirimos, às vezes não são os corretos, né? Então, quando você vai fazendo às vezes é o hábito de outra pessoa. E aí, quando você
E quando você cria os seus próprios hábitos ou vai fazendo essa renovação de hábitos, isso vai fazendo com que o seu organismo seja, o seu cérebro seja estimulado, seja treinado e seja desafiado, né? Essa é uma coisa muito interessante, muito legal. A Kelly participou conosco do Metanoia aqui em Belo Horizonte. Sim, e aí, foi muito bom. Foi um né, tempo de muito aprendizado. Eu repito as suas histórias para muitas pessoas. Né? Todos os fundamentos que você ensinou, os pilares da vida saudável, eu me lembro. Assim, foi uma experiência muito boa para a minha vida, pessoalmente. Eu me lembro do primeiro dia, eu não vou dar muito spoiler, né? Porque eu deixo para vocês, se vocês quiserem. Mas eu lembro que a primeira noite você mostrou uma relação da espiritualidade e os nossos hábitos alimentares, assim, foi muito impactante para minha vida. Aquilo realmente foi o start, assim, para o Metanoia, sabe? Que aconteceu desde então. E foi muito, realmente é sensacional o ensinamento. Todos os links da parte que você adquiriu estudando como médico na saúde e a parte, assim, as conexões com os princípios espirituais que você como um pastor conseguiu fazer é incrível. Assim, foi muito bom. Bom, eu posso falar que eu também fiz, doutor, porque além de você ter me passado essa apostila e ela ter passado horas me contando isso, cada detalhe, eu lembro que uma das primeiras coisas que ela contou foi o mito da ossatura maior do gordo. Ah, é? Isso não existe. O esqueleto gordo é do mesmo tamanho, do mesmo peso que o do magro. Mas, e depois, ao longo desse tempo, a gente tem conversado bastante, né? Já temos um curso seu disponibilizado aí na plataforma da nossa Escola Orvalho sobre estresse. E nesse mês de maio, nós vamos liberar um agora sobre saúde, né? Então, eu quero encorajar quem não teve essa oportunidade de poder realmente gastar tempo ouvindo e entendendo as verdades bíblicas e também o aspecto aí fisiológico para que a gente possa se cuidar melhor. O Luciano é um paciente, o Luciano e a Kelly são pacientes desafiadores, porque eles perguntam tudo. Então eu tenho que estar sempre estudando, tem que estar sempre afiado com eles, porque o Luciano e a Kelly perguntam, e é claro que isso é uma coisa muito boa, né? Porque a gente não pode ficar... tem uma expressão interessante, né? Você não pode ficar criando limbo, né? Aquele musgo, né? Porque é aquela coisa que você fica acostumado, fica parado. E como a coisa muda muito, né? Os conceitos, assim, nessa área de saúde tem mudado muito, porque realmente vários paradigmas têm sido quebrados e mudados, né? Essa questão, por exemplo, de gordura boa, gordura ruim, eu devo comer carboidrato, não devo comer, então várias coisas começaram a mudar. Então essa é uma das propostas exatamente desse projeto de 21 dias, para podermos dar algumas direções que eu entendo que elas nunca vão mudar, porque a Bíblia diz assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então eu creio que quando nós começamos a olhar para a Bíblia e tê-la como nosso referencial de saúde também, não somente espiritual e emocional, mas também no nosso corpo, nós começamos a realmente poder ter acesso a aquilo que eu entendo assim no que está no livro de Jó, né? Que você vai chegar ao final dos seus dias com robustez, né? Então é isso que é a nossa proposta. Porque a sua jornada é longa, essa palavra. Isso, exatamente. Né? Então, tirar essa rota que a maioria dos cristãos tem enfrentado, a maioria da igreja tem enfrentado, de doença, né? E as pessoas passam a não viver uma qualidade de vida, elas começam a sobreviver muito mais do que viver. Então, quando nós olhamos para essa realidade, é algo que nós entendemos que aquele texto que está no livro de Marcos, capítulo 16, quando Jesus fala assim, em meu nome, né, vocês orarão pelos enfermos, eles serão curados, né? E de anunciar. Eu entendo que essa possibilidade de a gente está fazendo o ID agora, né? Trazendo essa possibilidade de as pessoas viverem algo que está acessível a eles, né? E desmistificar principalmente a questão de que as pessoas falam assim, ser saudável uma vida saudável é algo caro, é algo que é só para certas pessoas. E não é assim. Não é assim. Até porque se por um lado você vai gastar um pouco mais com algum tipo de alimento que você não consumia, você vai gastar bem menos com outros que você consumia. Então, assim,
um pelo outro é a conta que normalmente a turma não faz. Eu tive muita dificuldade no início quando eu comecei a calcular preço de suplemento, né? Você pensava, meu Deus, essa conta só aumenta. Mas quando você começa a ter uma vida mais saudável, tanto de coisa errada que você também vai cortar, né? E mesmo se a conta não bater um pelo outro exato, ainda é um investimento importante que vale a pena. Mas uma coisa que eu achei super interessante, eu aprendi com a Cris lá no Metanoia, quando ela estava falando sobre algumas receitas, que tudo aquilo que nós precisamos, normalmente é produzido perto da gente, na estação certa. Então, as frutas de estação, né, os alimentos que são assim, produzidos numa estação específica aqui no Brasil, que é um país que produz tanto, né, alimentos. Sim. Verdade. Aqueles que estão na promoção, que é o fruto da estação, é o que a gente precisa normalmente, né? E você vai pagar mais barato. Então, assim, quando a gente vai derrubando algumas desculpas. Realmente tem alguns produtos que são mais caros, mas você pode substituir por outros mais baratos, ainda sendo saudável. Porque às vezes a gente pega uma receita, você vê uma farinha de amêndoa, você vê alguma coisa assim, que pode ser substituída por outra farinha que não é tão cara e você ainda continua saudável. Exatamente. Né? E uma coisa que eu tenho aprendido é fazer muita coisa sem farinha. E é assim, impressionante como muitas receitas funcionais, assim, tipo, dão super certo, fica super saboroso e nem farinha usa, né? Então não precisa nem de amêndoa, nem outras. Então... Aliás, a Kelly apareceu com um quiche esses dias aqui, fantástico. Vale a pena. Inclusive, a gente quer fazer durante esses 21 dias aqui algumas receitinhas com ovos. Várias formas de fazer. Que o ovo é um alimento bem completo, um alimento barato e ele pode estar em todas as refeições do nosso dia. Então, a gente vai tentar fazer aqui receitinhas com ovos de uma forma assim bem acessível para todo mundo e que seja bem saborosa, porque os temperinhos também dão um toque todo especial em qualquer receita, né? Então, nós vamos aprender a usar esses temperinhos que talvez a gente nem dê muita atenção para eles, mas deixa com que um prato fique muito saboroso. Quando teve a primeira ação Brasil, com a pastora Zenete, nós propusemos que fosse feito, então, esse cuidado, não somente, essa preparação, não somente na parte espiritual, na parte da intercessão, mas também na parte física, né? Entendendo que a questão de um guerreiro bem preparado, bem treinado, ele vai ter muito mais resultados, né? Vai ser muito mais eficaz. E uma das questões que nós colocamos era exatamente essa, que fosse acessível a todas as pessoas, a qualquer pessoa que fosse entrar numa Ação Brasil pudesse fazer, até em questão de custos econômicos. E várias pessoas começavam a mandar testemunhos para a gente de que assim, olha, doutor, eu tomava remédio para diabetes, eu parei de tomar remédio para pressão e a pressão melhorou. Então, várias coisas assim, coisas simples que nós começamos a repassar para as pessoas, ensinar e que deram tanto resultado. E nós ficamos muito felizes com isso. E esse é um dos objetivos também desse projeto de 21 dias, né? Fazer com que isso seja acessível. É mudar um paradigma. Aquele paradigma, eu vou ter que... Eu já ouvi aquela questão assim, não, então você tem que deixar de comer tudo que é saudável, tudo que é gostoso, né? É sempre uma expressão que Mas o paradigma é possível ser mudado. Primeiro começa com o conceito e depois fortalece na prática. Nós vamos tomar um café hoje que eu nunca acreditei que alguém me conseguisse fazer tomar e você conseguiu essa façanha. E eu acho super legal que depois de alguns anos, assim, influenciados aí por vocês, aprendendo realmente, né? Porque vocês foram influenciadores diretos, assim, nessa nossa melhoria na alimentação e tudo. E lá em casa a gente tem uns pratos que a gente ama. E eu acho muito legal que eles ficam pedindo, faz aquele couve-flor com... Como que chama o tempero? Que eu esqueci agora. Páprica. Com a páprica. Não é páprica mesmo. Eu faço, tipo, coisas assadas, assim, alguns legumes assados com temperos diferentes. A couve-flor com a páprica picante fica assim, e a defumada também, eu misturo as duas. Então sai um couve-flor assadinho, só com aqueles temperos. E eu acho uma graça porque eles pedem. A gente quer aquele... E é tipo o nosso snack, eu faço bastante. E a gente, quando tá com vontade de comer alguma coisinha salgada, tipo, a gente come aquilo como, assim... E é muito gostoso, é muito saboroso. Couve-flor a gente faz de várias formas. Brócolis a gente também assa. Eu asso vários legumes e fica muito saboroso. E a gente a gente come frutas hoje com tanta... Assim, a gente aprecia as frutas, porque o paladar foi... Sabe? E só de tirar o tal do açúcar da dieta, você volta a perceber
o doce das frutas de uma forma impressionante. Quando eu vejo hoje alguém pegando fruta, adoçando ou com açúcar mesmo, ou com leite condensado, me dá um desespero, né? Me dá vontade de dizer, não faça isso, né? Porque as pessoas vão perdendo com o uso do açúcar essa sensibilidade. Mas quando tira, a gente recupera assim, o gosto das frutas de uma forma impressionante. É verdade. E a gente sempre fala isso para os amigos, para os pacientes. E a nossa oração que nós fazemos diariamente também, por todas as pessoas, é para Deus restaurar o paladar original. Porque nós vamos perdendo aquela sensibilidade do nosso paladar original, porque nós consumimos muito açúcar e muito sal. Então, quando você vai consumir um alimento, né, in natura, uma fruta, você acha que está faltando o doce, né? Por isso que coloca o leite condensado. Mas quando você vai restaurando o seu paladar, você come um morango e vê que ele não precisa do leite condensado. E ele é muito saboroso, muito gostoso. Então, a gente sempre faz essa oração. E aí, o que a gente quer chamar vocês, antes da gente fazer a receita agora, é fazer um devocional aqui com vocês, né? Vamos deixar um versículo aqui para encorajar as pessoas também a alimentar o seu espírito toda manhã. E hoje nós vamos começar também um projeto que nós vamos enviar um conteúdo específico, exclusivo do Metanoia. E especificamente hoje nós vamos começar lá em Gênesis, que é sobre a criação do mundo. Que quando Deus fez todas as coisas, ele viu que era bom. Então, uma coisa que quando eu e o Alder começamos o Metanoia, que nós falamos para nós mesmos, que nunca mais nós iríamos olhar para alguma coisa que Deus fez, que Deus criou, e iríamos dizer, eu não gosto daquilo. A gente ia passar a dizer, Senhor, muda o meu paladar, para que eu possa falar assim como o Senhor disse. Tudo era bom. Então, a gente procura olhar todos os alimentos, mesmo aquele que a gente, às vezes, na nossa infância, foi preparado de uma forma que a gente não gostou muito saboroso, e a gente passa a dizer, eu não gosto disso. Então, a gente teve esse princípio aqui em casa, de não falar que não gosta. Não, às vezes eu não gostei da forma que foi preparado. Então, eu vou preparar de outras formas, de outra maneira, e vou ajustar meu paladar para louvar e agradecer por tudo aquilo que Deus criou. E essa coisa do gosto também era muito um hábito, né? Eu lembro minha mãe em casa, o estilo dos paulistas do interior de antigamente, não sei se em Minas é parecido, aqui no Paraná é comum as pessoas fazerem o café sem açúcar, adoça depois. Onde eu me criei, se fervia o açúcar na água para ele derreter melhor. E aquilo já vinha um melado. Então, durante anos, se eu colocasse um café na boca sem açúcar, eu cuspia ele fora. Eu não conseguia. Simplesmente assim, não tinha jeito de engolir. Hoje é o contrário. Se eu colocar o açúcar adoçado, eu literalmente tenho que cuspir. Eu não consigo. Né? Já passei vergonha. Não, o café adoçado... eu já passei vergonha em alguns lugares e a gente me perdoa tal. Uma vez até perguntei para a pessoa, né? Quando trouxe o café, eu falei, tem açúcar? Porque se tiver eu não consigo. Não tem. Né? A hora que eu tomei, eu não consegui. Ela falou, não, mas eu mandei pôr bem pouquinho. Então, a cabeça dela já era tão amarga que ela falou que não tinha, né? E não conseguia. Então, eu acho que mesmo quando a pessoa fala da questão do paladar, quando muda o hábito, ela vai sentir. Mas a gente adapta. Aqui ela estava falando da páprica, das coisas que ela põe, porque quando a gente diminuiu o sal, toda a comida ficava sem graça. Mas a gente começou a descobrir um monte de tempero natural. A gente para agora no mercado, na seção de tempero, fica, nossa, isso aqui a gente nunca tentou. Aí eu vou pra internet e busco onde dá pra usar aquele tempero. E é sensacional, assim, a experiência de comer, às vezes, né? Mesmo peixinho com uma coisa diferente, é um outro prato, sabe? A mesma carne moída temperada com coisas diferentes, vira um outro, então é muito gostoso explorar mesmo. Mas vamos pro versículo aí. Vamos pro versículo. Mas só lembrar, assim, quando a gente fala de mudar, não muda tão rápido, gente. Mas vale a pena mudar a mentalidade lá. Gênesis. Gênesis 1, 31. Deus olhou para todas as coisas que havia feito. Tudo era tão bom, tudo era ótimo. Então, basicamente é isso que nós começamos a colocar em prática, né? Primeiro, a gente às vezes tem aquilo que eu falei assim, eu vou ter que deixar de comer tudo que é gostoso, né? É mais ou menos você dizer assim, não, o que Deus criou não é gostoso. É uma coisa muito simples, só você pensar sobre isso, né? Então, são alguns paradigmas que quando a gente começou a olhar sobre isso, a gente falou assim, meu Deus, me perdoa, porque eu falei que o que o Senhor criou não era gostoso, não era bom, né?
eu tive uma paciente que chegou para mim e eu perguntei, você gosta de fruta? Nossa, eu adoro frutas. Aí eu falei assim, qual que você prefere? É morango. Nossa, morango é uma fruta ótima. Ela falou, olha, quando eu coloco leite condensado e chantilly, fica maravilhoso. Assim, ok. Então, não é essa a ideia, né? Você experimentar realmente a fruta, né? E acho muito interessante também que a Kelly falou sobre essa questão de você experimentar. Esse período da quarentena está sendo fantástico porque a gente não dá para sair para comer fora e tal, tal, tal. Então, está forçando a gente a também testar, experimentar e ser criativo, né? Então, a gente começa a sair daquela monotonia alimentar, né? Porque a gente tem aquela monotonia alimentar. E o interessante é você fazer esse estímulo, né? Procurar novas formas, novos temperos, isso aqui é legal. Bom, vocês falaram sobre a receita, né, do café metabólico. O nome se chama-se café metabólico. É o Bulletproof, é um café criado por alguns pesquisadores americanos. E aí nós começamos a ver que ele realmente é um café que traz vários benefícios, porque os ingredientes dele são fantásticos em termos de benefícios para a sua saúde, né? Então, vamos começar a colocar ele em prática. Então, a receita de hoje é café metabólico. Eu acho que vai estar escrito disponível para o pessoal que vai participar. E como ele é feito? Bom, os ingredientes básicos do café metabólico são café. Se você não gosta muito de café, você pode usar cacau 100%, né? É uma opção. Ou também o chá verde ou o chá preto, mas o chá verde seria melhor. Nós achamos interessante o café porque faz parte da nossa cultura. 100 ml de café. Pode ser o café coado, pode ser o café de expresso ou... Aleluia pelo expresso. Acho que pode fazer no nosso ali. Isso. Dela. Né? Eu vou mudar de posição aqui, enquanto a Cristiana está mostrando. Que a gente vai preparar. Nós vamos preparar essa receitinha aqui com vocês. E vamos virar aqui. Tá? Nós podemos ir fazendo o nosso aqui? Opa, pode sim. Pode sim. Vira pra cá. Vamos ver se a gente virou aqui. Aqui, contamos com a Isabela que está nos ajudando aqui para a gente... Vamos lá. Opa. A gente vai fazer uma receita. Para cada pessoa é essa receita, tá bom? Então são 100 ml de café. Deixa eu bater aqui para colocar aqui no liquidificador, porque é importante bater essa receita. Tá? Isso. Muitas pessoas falam que eu não gosto. Às vezes não bateu, só misturou. Precisa bater. Você sabe aquela frase que as pessoas falam assim, não tente fazer isso em casa? Não, é para você fazer isso em casa, tá? Então tem muitos que falam, não tente fazer, você faça. Então são 100 ml de café. Então o café, ele é um alimento com propriedades antioxidantes muito importantes. Ele, além de bloquear a absorção em excesso de ferro, você sabe que o ferro em excesso no seu organismo é uma causa de doenças, porque ele faz com que haja uma alteração no metabolismo das mitocôndrias. Mitocôndria é a usina de força das células. Então, ele faz com que as mitocôndrias fiquem doentes, vamos colocar assim. Então, o café ajuda a diminuir essa absorção em excesso. Outra coisa, ele é rico em fenóis, polifenóis, e isso faz com que ele module também a questão da resistência à insulina. Olha quantos benefícios, além da cafeína, né? Que você vai aumentar a produção de dopamina. E isso faz com que você tenha uma memória e concentração muito melhor. Se vocês quiserem preparando aí, não sei se vocês já prepararam de vocês. Eu tô vendo fazer muito barulho. Um pouquinho, vai fazer um barulhinho da cafeteira aqui, ó. Vou ligar a cafeteira. Tá, pode ligar, não tem problema não. Tá. A gente quer que vocês fiquem interagindo aí com a gente, vocês que estão assistindo. Se tiver barulho, se estiver dando interferência, vocês falam, tá bom? Okay. Bom, o segundo ingrediente que nós vamos usar é... Audrey, eu não ouvi você falar sobre quanto café. 100 ml. 100 ml de café. 100 ml. 100 ml. Se vocês Na verdade, eu sei expresso, que é 100. Eu só não tinha certeza se eu tinha ouvido isso. por pessoa, né? 100 ml por pessoa. Se você for fazer na máquina de expresso, o lungo corresponde a essa medida, né? Longo, café longo.
né? O segundo ingrediente que nós vamos usar, você pode usar ou o óleo de coco, né, a gordura de coco, ou TCM. TCM é triglicéridos de cadeia média. Qual que é a diferença de um e de outro? O óleo de coco... Às vezes alguns se confundem, porque a sigla às vezes aparece, acho que MCT, né? MCT é a sigla em inglês. No inglês. Medium Chain Triglycerides. E em português é triglicéridos de cadeia média. O que é o triglicérido de cadeia média? É o óleo de coco purificado. Então, 1 litro de TCM equivale a 6 litros de óleo de coco. Tá? Então, são 2 colheres de sopa de óleo de coco ou 1 colher de sopa de TCM. Então, vocês devem ter aí eu havia conversado com vocês antes, acho que vocês têm o MCT, né? O Brain Octane, né? Isso. Pode ser um ou outro, tá? Vou colocar aqui hoje. A gente tem o Brain Octane aqui da Bulletproof. Então, eu coloquei o MCT. Mas pode ser o óleo de coco. Assim, qual que é a vantagem? Quem tem pressão alta pode tomar? Quem tem pressão alta pode tomar o café? Uma pergunta que fizeram, Luciano e Kelly. Quem tem pressão alta pode tomar o café? Claro que pode. Primeiro, o óleo de coco, ele é um dos óleos... vamos colocar assim, se fôssemos pensar em óleo saudável, qual que seria o mais saudável? O óleo de coco é o óleo mais saudável que existe na natureza. Primeiro, porque a grande parte dele é composto por triglicéridos de cadeia média. E ele tem ácido cáprico, ácido caprílico e ácido láurico. Eles são potentes anti-infecciosos. Então, todos os vírus que têm uma capa de gordura na sua composição, esse tipo de ácido, ele quebra esse vírus. Então, ele tem uma ação antiviral. Então, por exemplo, o vírus da gripe é um vírus que ele consegue ter uma ação. Olha que coisa boa. Além disso, o tipo de gordura do óleo de coco, ela é diferente das gorduras que nós estamos acostumados, essas gorduras hidrogenadas, gorduras trans, ele já entra, ele é absorvido, ele passa direto pelo seu intestino e já vai para o fígado. E ele, então, não é armazenado na forma de gordura. Ele já é metabolizado e produz o que nós chamamos de cetonas, que são os corpos cetônicos, que é uma ótima fonte de alimentação para o seu cérebro. Ops, a gente está fazendo ao vivo. Isso aí, daqui a pouco nós vamos bater o nosso também. Então, é uma ótima fonte de alimentação para o seu cérebro. Por isso que quando você começa a tomar um café metabólico, uma das coisas que você começa a notar uma melhora muito grande na sua memória e na sua concentração. Uma agilidade mental muito grande, não é isso? Se tiver que ler um livro, alguma coisa assim que você tem que estudar para uma prova. Então, você pode fazer o café metabólico e aí você já pode estudar, que você vai ver que a sua memória e concentração vai ficar muito, muito bacana. Você pode fazer o café metabólico só como está aqui, tá bom? Mas tem vários... Essa semana nós vamos postar vários tipos de café metabólico. A gente vai fazer o completo aqui, mas se você fizer só com esses 2 ingredientes, já está valendo. Aí, se você quiser colocar uma canela também... Canela. Atividade termogênica, modula a liberação de insulina, então ela melhora a resistência insulínica, a sua resposta à glicemia também já vai ajudar a melhorar. E... Eu ponho a canela em pó e a canela pau, pedaço junto. Legal. Opa, essa é boa. Você não tinha experimentado ainda de colocar ela em pedaço. Eu acho que ela dá mais gosto e não fica aquela sensação do pozinho. Uhum. Sim, Interessante. Fica com esse resíduo no finalzinho mesmo. Aí tem outro ingrediente aqui que você pode colocar ou não, né? Se você for fazer o completo, você coloca, senão você já pode fazer só com aquele lá. Que é a manteiga. Pode ser a manteiga natural, pode ser a manteiga aqui, ou pode ser aquela manteiga de garrafa, tá? Detalhe, né, gente? Sem sal, porque muda todo o sabor. Sem sal. É uma colher de sopa da manteiga. Se você comprar aquela manteiga de barra, vai corresponder mais ou menos a 20 a 25 gramas. Então é fácil de dividir, porque tem um tabletinho, então fica bem fácil de dividir. Bom, você vai estar pensando assim, meu Deus, eu vou comer manteiga de manhã. Uma coisa interessante. O que acontece? Eu tinha um costume, eu gostava muito de tomar café da manhã. Eu gostava muito mesmo, gosto muito. E eu falei assim, vai ser muito difícil eu começar com esse hábito. Por quê?
nós começamos a fazer o que o jejum, praticar o jejum todos os dias, que é o que nós chamamos de jejum intermitente. Você aproveita as horas de sono e faz uma janela de jejum das 20 horas ao meio-dia. Eu brinco assim, eu vou fazer diferente de crente, eu vou comer antes do culto, não depois do culto. Então, eu como até as 20 horas, né? E vou quebrar o meu jejum ao meio-dia. É lógico que você vai se adaptar isso aí à sua rotina. Você não precisa fazer exatamente. Cada um tem o seu desafio diário, né? A sua programação, igual... Às vezes você vai viajar, então fica difícil às vezes fazer. Você falou, no começo você falou que tem as suas viagens, né? Então, às vezes, você tem que adaptar a sua rotina ao seu estilo de vida. O seu, daquele, bastante viagem. Então, você pode adaptar, não precisa fazer... É por isso que eu ando com esse liquidificadorzinho portátil. A nossa versão é tudo assim, ó. A gente gosta de colocar o leite de coco, então a gente já compra a versão zip, aí já cabe na mochila. A canela, ela é pequenininha também, então assim, o kit, a gente tem, o Luciano tá batendo o café já num mixer pequenininho também, tá aqui, é tudo versão viagem, entendeu? Aqui. Então dá para viajar com o kitzinho, café metabólico, que funciona. Manteiga também, potinho pequeno, e dá certo. Já pedi permissão para fazer mais um barulho aqui. Só mais um pouquinho. Como eu estava falando do jejum, o que acontece? Você vai ver que o café metabólico não tem carboidrato. Então, não há um estímulo de alguns hormônios que fazem a quebra do jejum. Quais são eles? A insulina, a mTOR e também a IGF-1 e a leptina. Então, esse café metabólico não estimula a produção, porque ele não tem carboidrato. E aí você não quebra o jejum metabolicamente, ok? Claro que você vai estar ingerindo calorias, mas não quebra o jejum metabolicamente. Então, o seu organismo continua em jejum até ao meio-dia. Porque você tem que gastar energia. O seu organismo tem que gastar energia para processar essa gordura. É uma gordura que o organismo tem que gastar energia para processá-la. Ok? Então, ela já... A gente tem energia e continua no intermitente. Continua intermitente, porque ele não estimula insulina, IGF-1, que é a proteína precursora do hormônio de crescimento, e a leptina. A leptina é um hormôniozinho que é produzido pelas células gordurosas. Então, quando você faz esse café metabólico, você faz o organismo ficar sensível à leptina. Então, ele começa a quebrar a célula de gordura. Então, é muito legal, porque além desse benefício da memória e concentração, ele vai fazer com que você mantenha o jejum. Se você mantém o jejum, é claro que o seu organismo fica num processo de renovação celular muito mais acelerado. Ele melhora a função de mitocôndria, lembra? Mitocôndria é a energia usina de energia das células. Não é? Então, quando você melhora mitocôndria, e olha que interessante, antigamente havia o conceito de que câncer era uma doença genética. Isso já mudou há muito tempo. Na verdade, a maioria das doenças crônico-degenerativas são decorrentes de disfunção na mitocôndria. Então, quando a gente otimiza a mitocôndria, quando a gente melhora o funcionamento da mitocôndria, a gente está fazendo duas coisas aqui, o jejum e o café metabólico, e dando gordura boa, fazendo com que a membrana das células, a membrana das mitocôndrias, seja novamente restaurada, né? Então, é isso que é legal. Bom, a gente coloca também... Isso aqui também já é um outro café metabólico, tá? Só isso aqui já é um outro tipo de café metabólico. Agora, se você tem um pouco de dificuldade no período de adaptação, fazer esse café metabólico, cada um reage de uma forma, né? Então, nós temos que pensar num todo, em todo mundo. Se ainda esse café ainda você não adaptou no seu paladar, existe um outro ingrediente que pode ajudar você nesse início, que seria o leite em pó. Ele pode ser o leite em pó normal ou o leite de coco, ou leite em pó sem lactose. Então, depende da sua intolerância também. Você tem que tomar cuidado com isso. A gente fez o leite de coco em pó. Eu gosto muito de colocar o leite de coco em pó, porque para mim fica parecendo um cappuccino. Eu acho daí sensacional. Uhum. Aí você pode colocar ou não o adoçante. Se você já tem o seu paladar que não precisa de adoçante, igual o pastor Luciano falou aí no começo, então você não precisa colocar adoçante. Mas nesse processo de restauração, a gente entende que tudo é um processo. Nada precisa ser forçado demais. Então você pode colocar... Ele já terminaram tudo. Já terminou?
Dá tempo de fazer ó, Beleza, tá na nossa frente aí. Você pode colocar ou não. Nós não vamos colocar, mas se você quiser colocar, existe vários tipos de adoçante, né? Eu quero dar um testemunho aqui que falaram, né, que 21 dias você adquire um novo hábito, algumas pessoas falam 40 dias. E eu tinha decidido que eu ia tomar café sem açúcar. Pra mim demorou tipo uns 4 meses, mas eu perseverei, porque falei, deu 21 dias eu ainda não gosto. Deu 40 dias eu ainda não consigo tomar, mas eu vou ficar firme. Uma hora isso vai acontecer. Depois de uns 4 meses, assim, insistindo, eu não tomava todos os dias. Mas, assim, todas as vezes que eu ia tomar, eu tomava assim. Talvez por isso demorou um pouco mais, mas acho que uns 4 meses depois, onde eu me peguei tomando café e gostando do sabor do café, eu falei, gente, aconteceu um milagre. Eu consigo tomar agora. E depois de você conseguir, vem o nível da apreciação, né? Então, hoje eu tomo tudo sem açúcar. Eu tomo limonada, eu tomo sem açúcar. Eu tomo só o limão e hoje eu gosto. Então, só quero encorajar a galera que está tentando mudar os hábitos aí. Funciona. Talvez 21 dias é pouco, 40 dias é pouco, mas fica firme que o negócio vai acontecer. Uma pergunta, gente. Ah. Falando dessas possibilidades alternativas para o café metabólico, alguém, em vez do leite em pó, poderia bater um whey protein? Não foi muita viagem. Leite em pó? Colocar um whey protein ou seria muita viagem? Não é interessante o whey protein, Luciano, porque o café metabólico, a proposta dele é você fornecer gordura como fonte de energia. E o whey protein vai ter a questão da proteína. E é interessante a gente trabalhar bastante gordura. E não whey protein, não proteína. E então, quem não vive sem o whey deixar para tomar mais tarde, então. Isso, seria outro momento. Normalmente, se você tiver feito uma atividade física, aí você pode associar o whey protein, por exemplo. Aí, por falar em portátil, que a Kelly falou aí, nós ganhamos, esse aqui, enquanto o Aldri bate ali, nós ganhamos esse aqui do pastor Luciano, que é para colocar ovos e ligar na parede quando tá viajando. Olha que beleza. A gente amou esse presentinho. Isso aí, meus filhos, numa última viagem que nós tivemos, eles não aguentavam mais eu ouvir falando que ovo é vida. Foi toda viagem, o Luciano falava, ovo é vida. E aí ele ligava essa maquininha de cozinhar os ovos em todas as casas que a gente ficou hospedado. Assim, a gente ficou um poucos dias em hotéis também, e a maquininha para ovo em todos os lugares. Comemos ovos em família, ouvindo essa frase, ovo é vida. Foi muito legal. E a gente usa muito na nossa casa, porque é bem prática, porque você consegue com essa maquininha regular o ponto do ovo do cozimento. Não é só fugir do fogão, mas é você acertar exatamente o ponto. O tanto de água que você põe na maquininha, você pega ele mole, mais ou menos, ou o ovo já mais firme, bem cozido. Sim. Bom, aí eu gosto, como aquele falou, fica parecendo um cappuccino, fica mesmo. Aí a gente gosta de aquecer novamente, né? Não pode deixar ferver, é só aquecer mesmo, né? Então fica muito bom, realmente fica muito bom. Um adoçante, perguntaram sobre qual adoçante que pode ser usado. Assim, o mais prático seria o stevia, né? Porque o adoçante retirado da plantinha, a stevia, ele é natural, totalmente natural. Uma outra alternativa seria o xilitol ou o eritritol. Seriam as 3 alternativas que eu sugeriria para você, né? Se você puder usar. Mas o stevia é mais prático e mais barato que os outros, né? Mas assim como vocês falaram, o ideal mesmo é sentir o sabor do café e não adoçar. Assim como o café, o chocolate, a gente viu que são ingredientes assim poderosíssimos, né? Que nos ajudam na nossa alimentação. Aí só que a pessoa troca o cacau do café, que é algo tão benéfico, né, para o seu organismo, com chocolate ao leite, que é cheio de açúcar. Quem tem intolerância também já dá o problema ali. Então, a gente tem que primeiro nos acostumarmos a isso, a retirar o açúcar para sentir realmente o sabor do cacau, o sabor do café. E daí, doutora Alda? Muito bom. Muito bom. E você sabe que daí eu comecei a fazer essa... Vamos sentar novamente aqui. Aí nós começamos a fazer essa mudança na nossa alimentação. E... Eu já tomei o meu. Eu também. Eu fui tomando também. Nós já fizemos nosso devocional, eu tomei o meu
cafezinho também metabólico, que me ajuda muito, me dá muita energia e disposição, eu fico muito atenta. E é bem gostoso, bem saboroso, mas eu quero dizer para vocês que nós vamos ensinar vários cafés durante toda essa semana. Aí você vai vendo qual que vai se adaptar mais ao seu estilo de vida. Bom, o TCM, para quem não sabe, também é fácil de adquirir via internet. Algumas lojas de produtos naturais também a gente já encontrou, né? Mas pela internet também é facinho pedir e é uma alternativa, né? Legal. Ó, vai ter muitas dúvidas durante todo esse processo. Então, até falei no comecinho, mas como deu aquele probleminha de conexão, vocês podem deixar todas as perguntas de vocês aí, que vão surgir muitas perguntas durante todos esses 21 dias, mas nós vamos responder para vocês em forma de vídeo, com conteúdo exclusivo do Metanoia que a gente vai estar direcionando, porque nós fizemos um desafio aí para as pessoas compartilharem, né, o post que nós colocamos do Luciano e da Kelly. Você marcar uma pessoa lá, você já vai entrar direto na nossa lista de melhores amigos e você vai receber todos os dias conteúdos exclusivos do Metanoia. Ou então você pode ir no link e clicar lá, eu quero participar dos 21 dias. Aí você vai receber também esse conteúdo. Ih, tocando a campainha aqui. A Bela vai ter que falar. Eu quero participar desses 21 dias. E aí você vai também receber esses conteúdos exclusivos. E nós vamos responder essas perguntinhas que vocês fizerem durante todo esse tempo, que às vezes não dá para a gente responder aqui, né? Nesse processo que nós estamos. A gente responde essas perguntinhas em forma de vídeo. Uma coisa interessante. E a gente vai deixar aqui o nosso pedido para você terminar de gravar todo o seu curso, deixar disponível para a gente poder ficar ouvindo de novo, entendeu? Já tem dois assuntos e a gente está esperando muito por todos os outros que você ensina, que é muito bom a gente estar aprendendo. Já foi lançado, né, o Estresse, né? Isso é saúde. Isso é saúde, que foi o primeiro. Agora acho que já vai lançar esse mês. O de saúde entra esse mês de maio agora. Entra esse mês de maio. Esse eu acho que virando a quinzena já deve... Muitos testemunhos, sabe? Muitos testemunhos já nesse primeiro aí, que as pessoas acessaram, fizeram um curso e foram realmente desafiados a viver um novo estilo de vida em relação ao estresse, porque estresse todos nós enfrentamos no nosso dia a dia. O que difere é como nós respondemos a esse estresse que nós enfrentamos. E nós temos recebido muitos testemunhos desse primeiro curso, então foi assim, algo abençoador para algumas pessoas e nós ficamos muito felizes com esses testemunhos e nós agradecemos muito a vocês pelo convite, né, de colocar o curso Metanoia aí na orvalho.com. Tem sido uma bênção para tantas pessoas e esse é o desejo do nosso coração, abençoar as pessoas para que as pessoas se sintam realmente encorajadas a viver o estilo de vida de Jesus. E Jesus era assim, né? Ele não vivia com ansiedade, mas com intensidade. O café metabólico já ajuda no estresse, inclusive, viu, pessoal? Muito porque bom. O tipo de gordura que tem nele, ela entra direto na formação de novos neurônios. Então isso, e como também ele desinflama, vou passar para o outro lado lá. E como também ele ajuda a cuidar do seu intestino, lembrando que 90% da serotonina é fabricada no intestino. Então, se você tem um intestino saudável, você vai melhorar o seu estresse, porque você vai modular a serotonina, né? Então, homens, dê café metabólico para sua esposa, porque isso vai melhorar a TPM. Você vai ficar bem, passar bem por aqueles dias, né? É por isso que eu dou o café metabólico para a Cristiana todos os dias. Porque... E não só chocolatinho, viu, depois do almoço. Chocolate, café, além do chocolate, você é a melhor receita para você ficar apaixonado e manter seu cônjuge apaixonado, né? Porque você aumenta a dopamina. Muito excelente. E evitar o risco de homicídio, né? Isso. Porque você falou uma coisa interessante, Luciano. Quando você tem... Vários estudos mostram que se você tem um colesterol total abaixo de 160, aumenta o risco de suicídio. Porque você muda toda a estrutura, a bioquímica cerebral, né? Então, por isso que você ingerindo gorduras boas... Então, aqui, você ingeriu mais ou menos
20 a 25 gramas de gordura de óleo de coco. É uma quantidade fantástica, né? Por exemplo, quando você consome uma cápsula de óleo de coco, vai dar 1 grama. Então, é assim, é bom. Mas imagina, você multiplicou isso por 20, pelo menos. Então você está trazendo o benefício aí para o seu organismo multiplicado por 20, né? Só do óleo de coco, né? E a manteiga tem hidroximetilbutirato, que é um tipo de gordura que também produz corpos, né? Então seu cérebro se alimenta disso, seu coração fica muito feliz com isso, suas mitocôndrias ficam muito felizes, então você aí consegue, de uma forma simples, você já associa seu devocional com café metabólico, aí você já começa seu dia. E após isso, você vai poder fazer uma atividade física, porque você vai estar cheio de energia, né, para gastar, e você vai fazer uma atividade física de qualidade. Então, olha, isso aí você lembrou muito bem. Se você tomar o café metabólico e for fazer uma atividade física, meu Deus, você está ainda de jejum, ganhou uma carga extra de gordura, você faz com que o seu organismo tenha uma carga, assim, muito legal de energia. Então, o seu resultado de academia, treina, de qualquer atividade física que você fizer, vai ser muito melhor. Nessa época nós não estamos indo para academia, mas nós podemos fazer atividade física em casa, né? E a gente está fazendo bastante. Aqui tem uma escada aqui, rapaz. Meu Deus, eu subo aqui. Direto. Mas isso é muito legal que eu aprendi com a Cris também, que são os aplicativos que têm exercícios de alta intensidade. Exato. Então dá pra você fazer em qualquer, tipo, eu viajando, um cantinho assim que você tem, que você consegue fazer. Você vai fazer abdominal, salto, você vai fazer polichinelo, você vai dar corridinha no mesmo lugar, então você consegue, às vezes, eu uso um chamado 7 minutos, que você pode começar com 7 minutos, depois fazer 14, depois fazer 21, na medida que você vai ganhando capacidade física, porque 7 minutos, assim, para quando você começa, você já fica, tipo, você fica bem cansado já, porque é de intensidade alta, né? Exatamente. Então é uma questão também para esse tempo de fazer em casa. Quando a gente quer fazer uma coisa que eu aprendi, assim, que, tipo, eu sempre falava, mas aqui é difícil viajando, agora a gente não tá viajando, mas assim, é difícil porque a gente só tá em casa, porque a gente vai mudando a desculpa. Quando tá viajando, fala, mas é difícil porque a gente viaja muito. Depois, agora a gente tá preso em casa. Então é difícil. Mas também quando a gente pode sair, sempre é difícil, na verdade, né? Porque são coisas que a gente precisa ter disciplina. Então, quando a gente decide fazer, tipo, tem esses recursos. Hoje no YouTube tem muitas aulas de exercício de todos os estilos. Quem gosta mais de exercício mais parado tem, tipo, de alta intensidade. Então, é só a gente decidir. E uma coisa que eu e a Luciana, a gente faz muita pergunta, porque a gente gosta de entender a razão. Quando entende, é mais fácil você fazer aquilo do que quando não entende. Então, assim, minha mãe sempre comeu muito saudável, tentou ensinar, mas eu acho que tem um momento de maturidade na nossa vida. E eu acho que quando a gente chegou perto dos 40, que a maturidade chegou, eu acho que porque a gente começa a sentir também algumas debilidades fisiológicas, assim, do desgaste e tal, a gente começa, peraí, cadê aquela energia? Cadê? E aí você consegue ver efetivamente o resultado, né? De uma boa escolha no seu prato. E eu não consigo mais comer como antes. Hoje, assim, se eu como um alimento pobre, eu falo, por que eu fiz isso comigo? Tipo, por que eu não dei nada? Tipo, eu dei um conteúdo vazio aqui. Tipo, não vou ter o que eu preciso. Então, eu acho que você mudar a sua mente mesmo, você aprender. Eu acho que é muito excelente a gente seguir pessoas, tipo, como, né, o Dr. Aldrin, que estuda a Cris, que dá dicas sobre saúde. O Metanoia é um ótimo Instagram pra gente seguir. E na mesma linha tem alguns médicos, Elaine Dezel, que é uma médica também nutricionista funcional. Eu gosto de seguir todos vocês que falam a mesma linha, porque é tanta informação. Se você começa a seguir um monte de gente que fala coisas diferentes, você se perde. Daqui a pouco se confunde. Mas assim, só seguir por exemplo, seguir só o Metanoia e colocar ele em prática, já vai dar tanta diferença. E é fantástico ver como funciona, né? Eu, por muito tempo, eu só quero falar para estimular as pessoas, assim, né? A gente ficou muitos anos gordinhos, assim. Gordinho era aquele, eu era gordão. E aí, eu já estava no ponto que eu achava assim, fiz alguns exames, eu falei, eu devo ter algum problema. E o problema era só mesmo os maus hábitos, porque toda vez porque eu já tive várias vezes de engordar, emagrecer. E o que eu posso aprender, né? Tipo, os maus hábitos levam aquele corpo gordo e sem força e sem energia. E os bons hábitos que custam disciplina, custam processos interiores de organização, trazem benefício de você estar emagrecendo, ver um corpo saudável. Quando eu emagreci a primeira vez que a gente procurou ajuda e fez um regime sério, que a gente emagreceu, eu falei, não é que funciona?
não é que regime ainda dá resultado nos dias de hoje, na modernidade, ainda dá resultado você comer certo. E, porque eu nem acreditava mais, porque eu já tinha feito tantas dietinhas, assim, tipo, tudo errado, né? E às vezes sem orientação também. Então, eu quero encorajar quem tá nessa dificuldade aí. Acredite que um novo estilo vai trazer realmente uma nova forma de você usufruir a vida, que é esse presente de Deus que nós temos, e a gente tem que cuidar bem. Eu falo para todo mundo que o Alden me pegou na fase que eu já tinha começado a transformação, já tinha entendido algumas coisas, já tinha perdido um pouco de peso, mas acho que a maior parte do processo aconteceu nesses últimos 6 anos aí com a sua supervisão e apoio, né? E tem gente que não... ninguém me convencia sobre o emagrecimento pelo prisma da vaidade. Era uma coisa que não me incomodava, sempre fui, né, alguém de bem comigo mesmo, mas quando você começa a entender o como isso está fazendo mal para o seu futuro, né, sobrecarregando o coração, as articulações, a qualidade de vida em si. Então, é algo que vale muito a pena quando a gente faz essa mudança. Então, quero encorajar quem está nos assistindo. Isso é algo para ser levado a sério. E uma coisa que a gente percebeu, no início, os amigos diziam assim, vocês estão ficando meio fanáticos. A gente dizia, vamos segurar, não vamos falar tanto. Mas isso aí é que nem a fé. Se você para de falar de Jesus, daqui a pouco você começa a perder a consciência. Né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que alimentar. Quero encorajar o pessoal que está assistindo aí. Acompanhe essas lives do Metanoia, se puder, ir todos os dias. Né? Leia sempre essas informações. Elas vêm aos poucos, condensada. Mas isso vai mantendo a gente bem alerta, bem consciente. Porque é muito fácil a gente começar a perder os bons hábitos. Dá mais trabalho a gente adquiri-los do que, né, perdê-los. Perder muito fácil. Se a gente começar a negociar, eles podem ir embora. E a gente não pode desistir da gente, né? Da nossa família. Então, assim, se você já, sabe, algum tempo você foi bem saudável e você abandonou, volta que dá tempo. Então, não pode só desistir. A gente aqui é testemunha, que a gente já, algumas vezes a gente fala, quer saber? Vamos. A gente começa, assim, às vezes, perder a consciência mesmo e comer errado de novo. E o crime não compensa. Então, dá muito trabalho toda vez que a gente tem que fazer alguma coisa para voltar para casinha, para voltar para, sabe, um corpo mais saudável. Então, é muito melhor, assim, ter essa consciência sempre alimentada e ter esses hábitos, né, sempre, porque faz muito bem mesmo, faz muita diferença. Eu não sei quanto tempo nós temos de live. Vai acabar a live, mas eu não vou acabar. Então tá. Faltam uns minutinhos. Mas, assim, uma coisa muito importante é que hoje em dia as pessoas às vezes trocam saúde por boa aparência. Elas vão até a última consequência. Fazem muita coisa que prejudica a saúde, mas em nome da boa aparência. Nós aqui no Metanoia, o nosso objetivo é o estilo de vida de Jesus. As pessoas buscarem o estilo de vida de Jesus no espírito, na alma e no corpo. Porque, inevitavelmente, a gente vai expressar o bom perfume de Cristo em todas essas áreas. Então, isso é o mais importante. É saber que nós temos um chamado, nós temos um propósito e nós queremos cumprir integralmente, né? Em 2 Tessalonicenses, né? Até a vinda de Jesus Cristo. No espírito, na alma e no corpo. Nós... Amém. Ela falou uma coisa muito interessante sobre a questão. As pessoas buscam boa aparência em vez de saúde, né? Se você for olhar o que está acontecendo na nossa sociedade atual, as pessoas não vão mais envelhecer assim esteticamente, né? Com todos os recursos que tem, e se você puder usar, pode usar, não tem problema. Mas assim, as pessoas vão ficar muito bonitas, vão ficar jovens e continuar com a aparência boa. Mas a grande maioria das pessoas hoje começa a sofrer problemas ou mentais ou problemas de demência. As pessoas não vão lembrar, vão ter memória para usufruir daquela qualidade. E porque basicamente vivem uma rotina altamente inflamatória, vivem inflamados, né? Quando nós começamos a entender que não é somente uma questão de estética, mas aquilo que vocês acabaram de colocar, né? Aquele que o Luciano falaram. Puxa, depois, quando chega perto dos 40, parece que a gente começa a criar consciência. É porque nessa época acaba a nossa janela de saúde. O health span acaba. Nosso intervalo de saúde é 40 anos. E as pessoas falam, nossa, 40 anos parece que muda tudo. Mas muda mesmo. Eu falo que você sai da fase da imortalidade. Isso. E aí, então, é por isso que o nosso organismo, o seu organismo, como tem aquela questão da autodefesa, da sobrevivência, ele fala assim, olha, muda porque senão
a coisa só vai indo daqui para pior. E como hoje nós temos muito acesso à informação, é uma tarefa que se tornou muito mais fácil. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas têm muita informação. Mas a Bíblia diz que o meu povo está sendo destruído não por falta de informação, mas por falta de conhecimento. Então, você pode ter muita informação, mas não adianta você ter muita informação se ela não se transforma em conhecimento. Eu entendo que o conhecimento é você aplicar as verdades do que é a palavra, da realidade da vida que Deus tem para você. Elas têm que se tornar conhecimento e tem que se tornar algo prático e vivido a cada dia. Amém. E para quem muitas vezes tropeça e desiste de tentar, eu quero usar a frase da Kelly aí, não desista de você. Eu às vezes falo com pessoas, não, eu emagreci uma época, foi bem, foi bom, tal, né? Mas eu quero encorajar cada um. Continue lutando. Já nesses últimos 6 anos, pelo menos 3 vezes eu subi de peso. Quando eu falo subir de peso, é mais de 10 quilos, não é só uma oscilada leve. Mas assim, eu disse uma vez para minha filha, eu falei, enquanto eu não puder ser o exemplo da estabilidade, no mínimo eu vou ser da perseverança. Né? Siga lutando, mude os hábitos, vale a pena. Então você que está aí, né, lembrando com saudade do momento, cuidou, volta, não desista, volte. É isso. Nós queremos muito felizes de termos esse primeiro dia do Metanoia com vocês. Foi algo assim, uma experiência, porque a gente nunca tinha feito dessa forma assim, com receita, essa coisa assim, né? E realmente primeiro foi um prazer estar com vocês, né? Porque sempre que quando nós encontramos, para mim e para a Cristiana, são momentos muito especiais, porque vocês são realmente um casal que nos inspiram, nos desafiam e nos fazem rir bastante também, né? A gente gosta muito disso, né? Esse tempo de qualidade, né? E mesmo estando assim, fazendo isso online, para a gente foi um tempo muito bom poder ver vocês que são amigos mesmo. Nós consideramos vocês como nossos amigos e isso foi muito especial para a gente. Obrigado por vocês terem... É recíproco. É recíproco mesmo. Eu amo vocês. A gente pode terminar orando, né? Agradecendo a Deus por esse momento, pelo privilégio. Então, se vocês puderem orar conosco, abençoando todas as pessoas que estão nos ouvindo e encorajando mesmo a todos nós seguirmos o estilo de vida de Jesus. Porque um dia todos nós vamos sentar à mesa do Cordeiro e vamos louvar e agradecer a Deus eternamente. Amém. Pai, nós te somos gratos pelo dom da vida e da saúde e clamamos graça e entendimento para sermos responsáveis como bons mordomos, como bons gerentes daquilo que o Senhor nos confiou. Oramos por cada um dos nossos irmãos e irmãs que estão conectados, nos acompanhando, e oramos que, de fato, possamos viver essa renovação da mente, essa metanoia, essa mudança de mente e de atitude, que nos leve a estar alinhado com a Tua palavra, com os Teus princípios. Nós clamamos no nome de Jesus. Nessa hora que o Teu Espírito gere despertamento no coração das pessoas, que o Senhor possa turbinar a vontade, a decisão de muitos de realmente se cuidarem, buscarem viver o teu melhor em todas as áreas, inclusive no aspecto físico. Oramos que a mão do Senhor se estenda, que possa haver cura, que possa haver intervenção física de saúde dos céus também, mas também essa mudança de mente que nos ajude a sustentar aquilo que o Senhor nos tem dado. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Nós agradecemos muito vocês e queremos encorajar todo mundo que ainda não foi lá no link da bio e clicou em quero participar dos 21 dias, para você ir lá, clicar, colocar seu nome e vocês vão receber informações exclusivas. Inclusive, teve perguntas aqui várias e a gente vai responder lá. Uma delas, só quero, para terminar, falou o que pode acompanhar o café metabólico. Nada. Você vai ver que depois que você tomar café metabólico, você vai ficar sem fome nenhuma. Não sei se você já o Luciano... Bom, a minha experiência é nova nisso, porque eu só tomava o café. O Aldrin teve trabalho para me convencer. Mas faz quase uma semana que eu estou tomando ele todo dia e realmente você não tem fome. Eu também não sinto fome também. É assim. Ai, gente, foi muito bom estar com vocês, com uma alegria muito grande. E a gente espera ter outros momentos juntos.
porque vocês realmente abençoam muito a nossa vida. Deus abençoe vocês, Curitiba, Alcance, todas essas pessoas maravilhosas daí, dessa cidade que nos abençoa tanto. Nós somos paranaenses e queremos abençoar todos os paranaenses e todas as pessoas que estão junto conosco nesse propósito de viver uma vida saudável. Amanhã nós teremos